Muitas das vezes a porta de entrada para o serviço público, que é uma das principais carreiras do GPP, é por concurso, então a gente achou mais que justo trazer duas pessoas que têm já muita experiência com concurso para a gente conversar um pouco. Então, tá aqui o João Alexandre e o João Guilherme. Oi, gente, boa noite. Obrigada por ter vindo. Boa noite, Paula. Bom, antes de começar as perguntas, eu vou apresentá-los para a galera. Bom, o João Alexandre, ele é formado em Direito pela Unieuro, é pós-graduado em Direito Penal Processual Penal, em Direito Notatorial e Registral, em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, é professor de Direito Constitucional há mais de 15 anos em preparatórios para concursos, atualmente é consultor legislativo da Câmara Legislativa do DF, na área de Constituição e Justiça, tendo já passado também outros concursos, como o do Tabelião de Notas em Minas Gerais, como titular de notas e registros extrajudiciais na Bahia, como consultor legislativo na Assembleia Legislativa do Maranhão e na Câmara dos Deputados, como técnico do MPU e agente administrativo da Polícia Federal. E o João Guilherme, nosso colega de turma aqui de alguns, ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pernambuco, especialista em Gestão de Políticas Públicas pela Faculdade Unileia e, como eu disse, é graduando em Gestão de Políticas Públicas também pela UNB e atualmente é coordenador de Inteligência Jurídica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom, eu queria começar perguntando para vocês sobre a preparação para os concursos públicos. O que vocês acreditam que precisa para você obter êxito nas provas de concurso, especialmente para os alunos que estão na graduação, né, como é o nosso caso. E se vocês acreditam que tem como conciliar com outras atividades essa preparação. Quem gostaria de começar? João, você quer começar? Você está com o áudio desligado. Eu estou com o áudio desligado? Agora voltou. Opa. Eu começo, João? Como é que é? Meu xará aí. Por favor, se você quiser começar. Então vamos lá. Bom, boa noite aí a todos. Sobre essa sua pergunta, a primeira coisa que eu queria enfatizar é o seguinte, que como eu estou bastante tempo nessa área dos concursos, tanto fazendo concurso quanto ministrando aulas, né? Minha área de atuação dentro da área docente é especificamente o mundo dos concursos. Eu cheguei a dar aula em faculdade por muito pouco tempo, tive até uma certa dificuldade de me adaptar, tanto é que eu saí na segunda aula, eu abandonei, não, pedi para sair da turma porque a pegada do concurso é bem diferente, né? Assim, é curioso, você consegue na área de concurso, você vai dar uma aula com 300 alunos numa turma, quando você começa a falar, fica um silêncio assim, sepulcral na sala. Então, é pessoal bem focado, é um público bastante exigente e tudo. E o que eu tenho percebido nesses últimos anos é que cada vez mais o que a gente chama de concursandos, né, que são os concurseiros, eles estão cada vez mais se especializando nas suas áreas de foco, de interesse, e está ficando cada vez mais concorrido, né? Mas não uma concorrência numérica, mas uma concorrência qualificada, que a gente chama. Então, eu fiz essa breve introdução para responder a sua pergunta. E quando se fala em preparação hoje, uma preparação eficaz, eu considero como uma preparação bem direcionada. Então, quanto mais você puder direcionar, melhor. O que eu estou falando? Melhor dizendo, por exemplo, vocês são da área de políticas públicas. Às vezes saem outros concursos de áreas diversas e vocês estão aguardando de vocês e começam a focar em outros concursos. Por exemplo, vai sair Secretaria da Saúde do DF para uma área específica da secretaria lá. E aí você começa a estudar, que é natural, que é o concurso que está na praça, saiu o edital, você começa a estudar. Então. Só que aí, às vezes, a pessoa não passa, e aí sai o concurso do Detran, por exemplo.
eu vou fazer o concurso do Detran, começa a estudar legislação de trânsito. E por aí vai. Então, a pessoa começa a desfocar um pouco. Então, o que eu acho mais eficaz, para o caso de vocês especificamente, seria vocês encontrarem um concurso que tivesse uma afinidade, tivesse matérias comuns justamente com o que vocês já estão estudando para a faculdade. Então, na área específica, né, de políticas públicas ou de administração, né? Então, aí você vai aproveitando, porque você, que a gente diz, né, que você mata dois coelhos com uma só palavra. Você pega, está estudando para a faculdade e também está preparando para o concurso. E aí vocês ainda aproveitam um corpo qualificado de professores, materiais que vocês já utilizam aí na Universidade de Brasília e faz essa dupla preparação com um só tipo de conteúdo. Então, aí eu considero isso mais eficaz. Mas isso depende muito também da própria demanda do candidato. Às vezes a pessoa chega para mim e fala, não, professor, eu sei que isso é mais eficaz, mas eu preciso passar em qualquer concurso. O que tiver, eu preciso passar logo. Né? É a minha intenção. Aí, nesse caso, aí sim, aí você realmente focar no concurso que é aberto e tal. Mas mesmo nesse caso, você precisa também de uma preparação específica hoje, que é o que? Você estudar as matérias básicas para todos os concursos. E quais são as matérias básicas, essenciais, que geralmente os concursos cobram, né? São aquelas matérias de português, que envolve gramática, né? Algumas redação, os direitos básicos, que são direito constitucional e administrativo. Essas são as mais essenciais. Aí, se você quiser o segundo plano das essenciais, aí você entra em alguns concursos que cobram matéria de informática e raciocínio lógico, né? Essa informática básica de operação, de computadores e tal, e raciocínio lógico. Então, a vantagem qual é? Que você também não desfoca muito quando você está estudando aí sobre operação na faculdade, porque essas matérias essenciais elas vão ser cobradas também no concurso que você tem interesse, que é da sua área, nessa área de gestão de políticas públicas, né? Certamente, na sua área vai cair também uma base de e é o direito administrativo, que envolve a organização da administração pública e o regime jurídico administrativo, que é o regime jurídico que vai reger a sua carreira enquanto servidor público. Então, isso aí não tem como fugir disso. Então você acaba tendo que estudar como matéria básica. E o direito constitucional, que é o direito que estrutura o Estado de Direito, né? Que estrutura a própria organização política do Estado brasileiro, né? Então, você tem que ter essa noção desses direitos básicos aí. Tá? Então, a dica é essa, especificar, direcionar, estudo direcionado. Caso não seja possível, você tem um projeto mais a curto prazo, e aí você, então, estuda e especializa nessas matérias básicas. Né? Essa é a dica inicial aí, tá? Bem, boa noite. Depois da fala do meu xará, não tenho praticamente nem o que complementar do que ele já falou. Mas gostaria só de ressaltar que, como o João falou, a diferença de estudo da faculdade e do concurso é de fato bem diferente. No concurso, você precisa ser o mais pragmático possível, focar no que vai cair. Por exemplo, sou bacharel em Direito, na área de Direito Constitucional. Você não vai estudar para concurso a formação histórica da divisão das competências dos entes federativos. Não. Você vai ter que focar, infelizmente, na letra da lei, principalmente para os concursos de nível médio, que ele foca muito no que é a letra da lei. E eu acho que é isso muito que o colega ele teve essa dificuldade de ensinar para graduação e para concurso, que é completamente diferente. É outro mundo, até como você falou, né, a concentração dos estudantes é totalmente outra quando você estuda para concurso. Na faculdade parece que há um clima de festa.
E eu acredito que há esse momento também. A faculdade, ela é para isso. Essa faculdade você vai formar suas bases, sua estrutura acadêmica, que é tão relevante quanto a estrutura que você vai ter que estudar para concurso. Essa sua estrutura mais pragmática. De certa forma, a área acadêmica, de certa forma, vai ajudar bastante a você entender o macro, para você conseguir formar essas suas bases para estudar para concurso. E na hora do direcionamento do estudo, é sempre bom direcionar para qual área de concurso você quer. Fiz um levantamento prévio aqui, existem outras diversas áreas que as pessoas precisam focar. Seria uma área de controle, por exemplo, concurso para CGU, TCU, ou para a área de segurança, de polícia, para polícia civil, polícia militar, para a área administrativa, para a área jurídica ou para a área de gestão. Como eu acredito que a maioria, se não forem todos aqui, são de GPP, né? Há um direcionamento um pouco maior para essas áreas de gestão e administrativa para estudo. E complementando o que o João falou, o foco no direito nas áreas é essencial. Direito administrativo e direito constitucional, você precisa saber. Não tem como você passar em um concurso sem estar sabendo constitucional e administrativo. E para a nossa área, eu recomendo muito fortemente as administrações, administração geral, administração pública, gestão de pessoas, são as que mais caem, são essas três. Além da temível AFO, Administração Financeira e Orçamentária, que eu particularmente eu gosto, mas é o que cai hoje pesado, essa tal de AFO. Você precisa entender bem o que é que eles cobram, principalmente para a área de gestão e a área de administração. Ele é essencial. Então, eu encararia como 4 matérias essenciais, além de português, direito administrativo, direito constitucional, administração geral e pública e AFO. E depois, talvez, uma gestão de pessoas. Acho que se a pessoa tiver bem estruturada em concurso, em matéria de concurso, para essas 5 matérias, ela já sai com uma boa vantagem diante dos outros. Porque as outras disciplinas que vão entrar não vão ser mais 5, 6 matérias. Então, você consegue estudar com base em editais antigos o que foi cobrado naquele concurso específico que você está focado. Por exemplo, quero ser gestor. Eu acho que é parte do sonho de grande parte dos estudantes de GPP é ser gestor público. Eu acho que talvez seja o concurso que mais converse com o curso, seja esse, a carreira do antigo Ministério do Planejamento, agora do Ministério da Economia. Então, se você focaliza nesses 5 disciplinas que vão cair, não garanto que vão cair no concurso de gestor, você está estudando para o concurso de gestor público e estudando para diversos outros também. O gestor cai um pouco mais de ciência política, cai um pouco de relações governamentais, então precisa ver quais são essas matérias específicas. Mas, independentemente do concurso, eu recomendaria, de certa forma, essas 5 principais disciplinas para a área administrativa e de gestão. Lógico que a área, por exemplo, jurídica, de policial, muitas vezes ele só tem como pré-requisito nível médio, então qualquer um daqui pode fazer. Então, nesses concursos, a gente precisa focar um pouco mais na área policial, no direito penal, no direito processual penal. Então, depende um pouco do que a pessoa vai querer seguir. Mas, independentemente, são essas 5 disciplinas essenciais, além do português. Então, é basicamente isso que eu recomendaria do que eu já vi do mundo dos concursos públicos. Bom, vocês falaram um pouco sobre o aspecto mais geral e de êxito, matérias mais gerais, mas eu queria saber um pouco de vocês mesmo, como que foi a trajetória para vocês chegarem onde vocês estão hoje? Posso
Você que sabe, João. E aí, João? Não, porque eu tenho que falar primeiro, porque depois da história, João, a minha. Então, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Ah, também sou advogado licenciado, porque como agora eu estou na consultoria jurídica do Ministério da Agricultura, eu precisei ter o licenciamento para exercer o cargo que eu agora estou, que é de coordenador de coordenador geral. Então, eu precisei me afastar da OAB. Mas voltando um pouco, eu sempre tive interesse na área diplomática, estudei para diplomacia um tempo e depois enveredei para a área administrativa. Passei no concurso da FUNPRESP, no primeiro concurso da FUNPRESP, mas depois passei no concurso do Ministério da Agricultura e fui para o Ministério da Agricultura. E a vantagem de você trabalhar no Poder Executivo, ela, ela dá um leque muito grande de opções para você trabalhar. Eu, por exemplo, já passei por 4 setores. Eu já comecei pela corregedoria do Ministério da Agricultura, é aquela área que ninguém quer falar com você, ninguém quer ser seu amigo, todo mundo tem medo de PAD e companhia, então ninguém quer ser seu amigo. Depois fui para a área de relações internacionais, na parte de cooperação internacional, onde tive a oportunidade de compor uma missão do Brasil para auxiliar Moçambique na parte de agricultura também. Depois fui para a parte de escritório de processos. Fazia o mapeamento de processos e a parte de planejamento estratégico do Ministério da Agricultura. Ela é uma parte mais de administração pura, administração mais moderna. Então, é uma parte que me interessou bastante, mas a minha chefe que eu tinha lá na corregedoria, ela me chamou para um novo desafio agora na consultoria jurídica do Ministério da Agricultura, e é onde eu estou agora lotado na Coordenação Geral de Apoio Jurídico. Lá a gente mexe com os processos judiciais do Ministério da Agricultura, que existem 2 tipos de processos. Existem os processos contenciosos e consultivos. Contenciosos são aqueles processos que o Ministério da Agricultura está sendo demandado judicialmente, está sendo processado por alguém. E no consultivo é quando uma área quer fazer uma licitação, por exemplo, e precisa de um parecer jurídico para verificar se as condições legais daquela licitação estão sendo cumpridas. Não só de licitação, mas um acordo, um novo uma nova liberação de agrotóxico, que é algo que a gente escuta muito hoje, né, que o Ministério da Agricultura está liberando muitos agrotóxicos, tudo isso passa pela consultoria jurídica para saber a, a legalidade da questão. Mas só recapitulando a pergunta de Paula, então a minha experiência no concurso, ela já passou por 3 áreas, basicamente, de jurídica, pela área diplomática e pela área administrativa. Sendo que o que eu desejo mesmo é na área de gestão e estou esperando ansiosamente esse concurso de gestor do DF ou do Executivo Federal, que agora, infelizmente, ninguém sabe quando é que vai ter. Bom, muito bom, João. Sua experiência é muito boa aí no serviço público. E eu vou aproveitar para, antes de falar um pouco sobre mim, pegar esse gancho que você falou, que eu achei interessante, dessa possibilidade de falar para essa galera nova aí. Uma das grandes vantagens que eu considero no exercício da função pública, né? O pessoal fala muito em boas remunerações, falam em estabilidade, né? Que agora está sendo questionado também essa estabilidade, mas esquecem de um fator que só quem conhece, né, João, somos nós que já estamos dentro, que é essa questão da possibilidade de mobilidade. É muito legal isso, é muito interessante, porque vez ou outra na carreira de vocês vão se deparar com pessoas que não vão ter compatibilidade com vocês. Vocês não vão gostar de trabalhar com certas pessoas, às vezes não vão gostar do ambiente de trabalho, do clima. Às vezes uma pessoa só tem o poder assim, de contaminar, sabe, o ambiente de trabalho.
E a vantagem do serviço público, uma das grandes vantagens que eu considero é essa, você ter essa possibilidade de transitar, né, pelos setores, ser aproveitado em outros setores. Então, às vezes, você está insatisfeito com aquele local e você pede para ficar à disponibilidade do RH, do órgão, e aí eles né, te aproveitam em outro local. Então, isso é um ponto bastante positivo, assim, quando você pensa a longo prazo, né, que você vai ter uma carreira a longo prazo. Imagina, você está ali num local, você vai ficar a vida toda insatisfeito, né? Então, essa possibilidade, essa mobilidade é muito interessante para quem está procurando o serviço público também. E eu estou falando isso justamente para falar da minha experiência também, porque eu também, igual o João, já transitei por vários órgãos, né? Eu já trabalhei, já fui servidor tanto do executivo quanto do legislativo. Agora estou no legislativo, né? E do judiciário e Ministério Público. Então, eu tenho toda essa experiência aí, porque desde os 19 anos que eu estou no serviço público, foi meu primeiro concurso, aos 19, e eu sou um defensor do concurso público. Queria aproveitar também esse ensejo. Nessas discussões públicas, assim, eu gosto de falar sobre isso, né? Defender a nossa administração pública, porque o segmento privado, né? As pessoas em geral, a sociedade, tem muitas vezes uma visão deturpada do serviço público, né? E uma delas é essa ideia de que o servidor público é acomodado, que então o que eu tenho para dizer para vocês é que eu já passei por vários órgãos e já fui da iniciativa privada também antes dos 19. Eu cheguei a ser tesoureiro de empresas, de uma empresa de vidro aos 18 anos. E o que eu posso dizer para vocês é que eu vi muita gente boa, muitos grandes profissionais no serviço público, órgãos espetaculares, muito bem estruturados. A gente vê coisa ruim também, como em todo lugar. Na iniciativa privada eu também vi pessoas encostadas que fingiam que estavam trabalhando e tudo mais. Mas o próprio nome diz, né? Servidor público, servir, né? Então, se a pessoa entra com essa consciência de que ela vai servir, que o chefe dela é a sociedade, então ela entra com uma outra perspectiva, né? E acaba tendo um resultado diferente. Então, a minha experiência, desde os 19 anos, eu sou concursado e passei pelo Executivo, pelo Ministério Público, Judiciário, até que, enfim, cheguei no Legislativo, que era onde eu queria encerrar minha carreira. Hoje eu estou num lugar onde eu realmente quis estar. E antes disso, cheguei até a ir para lugares que recebia mais, inclusive, né? A Paula falou e citou uma parte aí do meu currículo. Eu cheguei a passar em concurso de titular de serventia extrajudicial, que as pessoas conhecem como cartório, né? Fui titular de cartório. E uma outra coisa que eu tenho para falar para vocês também, jovens, é isso, que nem sempre aquilo que vai dar mais retorno material para vocês vai ser o que vai deixar vocês mais felizes. Então, se você puder aliar, que foi o que eu fiz agora, que hoje eu estou totalmente satisfeito, é aliar a remuneração, que eu acho interessante, boa para mim, junto com o tipo de trabalho que eu sempre quis fazer, né? Então, hoje eu sou consultor legislativo, trabalho com as leis, dou consultoria em relação às leis, na minha área, que é de direito constitucional, na área de Constituição e Justiça. Então, só para vocês entenderem melhor, que pode ser um ramo também que vocês podem atuar futuramente, né? É muito legal o legislativo. Na minha área, o que eu faço? Por exemplo, os parlamentares querem fazer uma lei, eles trazem a demanda da população, mas para que essa lei seja feita, é preciso dar a ela uma técnica jurídica, é preciso contextualizá-la dentro do universo das outras leis, que é o que a gente chama de juridicidade, e também fazer uma análise prévia sobre a constitucionalidade dessa norma que vai ser gerada, porque toda norma tem que estar compatível, tem que ser compatível com a norma maior, que a gente chama dentro de um escalonamento hierárquico normativo, que é a Constituição. Então, a minha função é essa, analisar essa constitucionalidade prévia das normas antes que elas ingressem no ordenamento jurídico, né? Então, eu consegui chegar num ponto da minha carreira que eu trabalho especificamente com a área que eu sempre estudei na minha vida, que foi o direito constitucional. Então, a minha área hoje, eu consegui chegar, trabalhar exatamente com o direito constitucional. Quando eu passei no cartório,
eu iria receber mais ou menos 3 vezes do que eu recebo hoje a título remuneratório, né? Teria o que as pessoas dizem assim, uma vida bem mais, né, confortável e tal. Mas não era com que eu gostaria de trabalhar, né? Eu ia trabalhar muito com direito civil, ia ser mais um administrador ali do que propriamente um jurista, né? Então, hoje eu me sinto bem melhor assim, e é uma experiência interessante passar para vocês, justamente para que vocês percebam também que é importante você aliar essa questão da sua área de interesse com uma boa remuneração. Bom, antes da gente passar para a próxima, eu quero só dizer para a galera que, se tiver perguntas, mandem no chat que a gente faz ao final. Bom, continuando a conversa, acho que o João falou um pouco disso já na primeira pergunta, o João Guilherme, no caso, sobre as oportunidades de carreira. Pelo assim, o pouquinho que eu sei sobre, existem alguns grandes ramos, né? Fiscal, policial, enfim. E é isso que eu queria um pouco que vocês falassem, quais são essas ramificações principais e quais as oportunidades, de fato, no serviço público para o gestor de políticas públicas, especificamente. Eu posso falar, João? Pode, por favor. Bom, na minha área como professor, eu já ministrei muitos cursos para a área de vocês, sabe? Para a área de gestão pública em geral, né? Então, eu não ministrei aula só para o pessoal da área jurídica. Eu sou um professor de cursinho que ministra aula para todas as carreiras. Então, o que eu tenho para dizer para vocês nesse aspecto é que vocês estão num dos melhores cursos que tem para preparação para concurso público. Quem tiver interesse, realmente achou um curso bastante especial, porque o leque é muito grande para vocês. É até maior do que para a minha área, que é a minha área jurídica, né? Vocês têm desde a área fim de vocês, que seria o que o João citou, o gestor público, né? Hoje é chamado de especialista de políticas públicas, né? Hoje, Ministério da Economia, que é um concurso espetacular, né? Vocês vão trabalhar com a articulação dos destinos da nação nesse âmbito aí, né? De articulação de políticas públicas. Então, é um cargo excepcional, assim. Eu tenho até um amigo que é dessa área e ele também é super realizado, é uma pessoa que está aí decidindo aí os destinos da nação, tem muita coisa importante nas mãos dele. Então, vale a pena uma preparação a longo prazo para esse tipo de concurso, né? Quando eu digo a longo prazo, não significa que você vai ficar vários anos estudando, não. O significado desse a longo prazo é porque, às vezes, concurso público, a carreira do serviço público, ela é um pouco parecida com a área privada. Geralmente você não chega direto na área privada como diretor de uma empresa, né? Então, você começa ali num cargo menor e tal, e vai subindo, vai se especializando, vai subindo. E, geralmente, no concurso público, a gente percebe que é semelhante, justamente porque o concurso, que é a porta de entrada, o concurso público, ele também vai exigir uma certa maturidade do candidato dentro para ele ingressar em certos cargos que vão demandar isso dele, né? Como é o caso desse especialista de políticas públicas, né? Então, eu aconselho a vocês que estão iniciando a carreira, né? Ainda estão na faculdade, para poder visualizar alguns cargos intermediários também, para já ir fazendo, já sentindo como é a função, o exercício da função pública. E eu estava até conversando esses dias com um grande parceiro que eu tenho aí na área de preparação para concursos públicos, que é o professor Inácio Neto, e ele estava falando justamente sobre isso comigo, que hoje em dia, não só os livros fazem parte da preparação do concurso público, as videoaulas, não só isso, mas também uma certa experiência,
vocês vão ver que é curioso isso. Quando você passa por um cargo, o João estava falando aí que ele passou por várias áreas, como área de licitação, né, João? Licitação, foi parecerista e tudo. E, às vezes ele chega numa prova dessas e aí ele se depara com uma prova discursiva que hoje está definindo esses grandes concursos, essas áreas mais difíceis, né, esses cargos de primeiro escalão. A prova discursiva é que está definindo, né? E aí você às vezes se depara numa prova discursiva com uma situação concreta que ele te coloca na prova que às vezes nem estava nos manuais, né? É uma coisa mais prática do que teórica. E aí você teve uma experiência de fazer um parecer, como por exemplo o João aí fez um parecer sobre uma questão específica de licitação, e aí de repente cai aquilo ali na tua prova, sabe? Então, essa perspectiva vocês têm que ter dos degraus, sabe? De encontrar cargos públicos que vocês possam iniciar a carreira de vocês para poder ter uma certa experiência já na área de gestão pública, para depois ir alcançando esses cargos maiores, né? Até porque a concorrência, como eu disse, é mais qualificada, né? Existe a concorrência por quantidade, né? Eu já fiz esse tipo de concurso, eu já fiz concursos públicos que tinham mais de 110 mil inscritos, né? E não foi tão difícil quanto esse que eu fiz do meu cargo atual, que só tinha 7 mil inscritos, né, para 4 vagas, mas a concorrência qualitativa ela era muito grande. Então, tinha professores do Brasil inteiro fazendo esse concurso, pessoas com uma bagagem incrível e tudo. E quando a gente passou no concurso, a gente percebeu que as pessoas que foram aprovadas, os 4 primeiros, eles já vinham de outros cargos públicos, né? Já tinham uma bagagem, e todos eles foram unânimes em falar que realmente essa bagagem ela importou para realmente conseguir esse cargo que a gente chama de cargo definitivo, assim, o cargo que a gente sempre sonhou para se aposentar nele, né? Porque o ideal é para você se aposentar num cargo hoje, porque a aposentadoria está ficando cada vez mais difícil. Quando eu digo mais difícil, demanda muito mais tempo de serviço. Então, o ideal hoje é você estar num cargo que você gosta, para você realmente não ter todo esse sofrimento, ficar esperando a aposentadoria. Então, hoje, eu nem me preocupo, vou falar a verdade para vocês, eu gosto tanto do que eu faço, que eu nem me preocupo com a aposentadoria. Pelo contrário, eu acho que vou ficar até deprimido quando chegar a aposentadoria, porque eu gosto de trabalhar, né? Quando você faz o que gosta de fazer, acaba não virando um trabalho propriamente. Sêneca já dizia isso, né? Então, é isso. Agora, especificamente, voltando aqui, para não fugir muito da pergunta da Paula, voltando aqui para vocês, especificamente a área de vocês, o leque é muito grande. Então, para vocês não ficar... Vocês podem ir para a área de auditoria, como o João falou, na área de controladoria, aí tem concurso do TCU, tem das controladorias dos órgãos específicas. Para vocês não ficarem perdidos, o que vocês fazem? Primeira coisa que eu acho que vocês devem fazer, procura um concurso intermediário. O nível de exigência para o cargo seja menor, conteúdo menor, e primeiro entra nesse cargo. Aí você entrou, aí você faz um planejamento a longo prazo para poder ingressar nessa função, digamos assim, definitiva das vidas de vocês. Mas lembrando que qualquer órgão, a vantagem da carreira de vocês é que qualquer órgão tem a área de administração pública. Então, se você perguntar assim, João Alexandre, eu estou perdido, qual concurso que eu faço? Inicialmente, você tem todos os órgãos, né, tem essa demanda do gestor público. Então, por exemplo, se você quiser fazer para o executivo, em qualquer ministério desses vai ter essa demanda. Então, você vai ter cargos para essa área. No judiciário, também. Tá? As pessoas acham que só no judiciário é só para quem vai exercer a atividade fim jurídica do órgão. Não. Tem um gestor também do órgão. Né? No legislativo, da mesma forma. Então, você tem uma gama de possibilidades, mas a dica que eu passo para vocês, essencial, é essa. Enxergar a carreira como degraus até para você não se frustrar. Porque aí você
de repente alguém fala para você da carreira de gestor. Aí você diz, eu vou fazer a carreira de gestor. Aí quando você vai olhar o nível da prova, aí às vezes você se assusta com aquilo, às vezes você vai mal numa prova e esses concursos têm só de 5 em 5 anos, às vezes, e tal, aí você fica frustrado e acaba desistindo. Não, procura um cargo administrativo dentro de um órgão público de qualquer dos poderes, estudando essas matérias básicas que eu e o João já citamos aí para vocês, e aí conquistou esse cargo, aí você vai ficar confortável, uma remuneração, né, boa para você que está iniciando sua carreira e tal, até para você investir. E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, pessoal, uma outra dica legal que é muito importante, é sobre a democratização do ensino, tá? Isso é muito importante você perceber isso. A geração de vocês tem muito mais facilidade para estudar do que a minha geração teve. Então, a gente tinha que ir, às vezes, em biblioteca para procurar livro e tal. Vocês têm tudo hoje no ambiente virtual, digital. Por exemplo, vou dar até uma dica aí para vocês. Se vocês quiserem assistir uma aula minha, por exemplo, sobre direitos fundamentais, tem uma aula minha gratuita na TV Justiça. Se você digitar lá João Alexandre Viegas, você vai encontrar minha aula específica sobre direitos fundamentais, que é uma matéria que cai em todos os concursos. E assim como é minha aula, você vai encontrar várias aulas de outros especialistas gratuitamente na internet. Então, hoje, o ensino está democratizado não só porque você encontra tudo nas plataformas digitais, não, porque você encontra muito conteúdo gratuito. É isso que é o mais importante. Então, não tem mais essa desculpa de você falar, eu não tenho dinheiro para fazer um cursinho. Antigamente era essa desculpa, mas eu não tenho dinheiro para fazer um cursinho e tal, para me preparar. Não precisa mais. Hoje você tem plataformas gratuitas para você estudar com qualidade, né? Com qualidade, com professores especialistas na área, e você basta ter o quê? Uma internet, né? Você só basta ter uma internet. Outra dica também para vocês que eu queria passar, eu tenho uma outra plataforma que é com esse parceiro meu que eu falei para vocês, que é o professor Inácio Neto, que é da área de vocês, é da área administrativa, ele é analista judiciário da área administrativa de um tribunal, e a gente passa dicas nessa plataforma gratuitas, todos os dias, né? Se vocês quiserem encontrar aí, é no Instagram, que é o Segredo das Bancas. Você colocar lá o Segredo das Bancas, vocês vão ver que vocês vão ter dicas lá de direito, que é a minha área, com a área dele, que é a área de administração, é a área que ele passa as dicas, né? Inclusive sobre as carreiras também. A gente vai fazer várias lives lá sobre a carreira dele, da área administrativa, que ele passou por vários órgãos, e especificamente nessa área administrativa. Eu passei pouco pela área administrativa, foi só antes de me formar, e depois eu fiquei essencialmente na área jurídica, né? Então, ele vai ter até mais coisas para passar para vocês. Então, mais uma dica aí, não esqueçam de dar uma olhadinha lá no Segredo das Bancas, nossa plataforma gratuita aí para vocês ficarem antenados. Tá bom, pessoal? É isso aí. Só complementando, quando eu fiz aquele primeiro levantamento, tinha esquecido da área fiscal. Você formar em GPP, você também abre essa possibilidade de área fiscal, área de controle, área administrativa, e por que não, como o próprio João falou, também na área jurídica, porque há o cargo de técnico judiciário que no nível judiciário, no poder judiciário, tem uma remuneração boa, principalmente para quem está começando, e também tem os cargos de analista jurídico, não da área jurídica, na área administrativa. E aí entra numa batalha que a gente do campus de pública temos, né, nos concursos, de fazer com que o curso de GPP seja válido para esses concursos da área administrativa, que muitas vezes só aceitam o curso de administração. Salvo engano, o Capalp ele também tem, né, um projeto quando o atual chapa se candidatou para levar essa demanda para que o curso de gestão do campo de públicas também seja equiparado à administração desses concursos.
Quando a gente conseguir isso, e não é se a gente conseguir, é quando, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir, o campo vai ficar muito mais aberto para a gente, para conseguir fazer. Então, não percam tempo, comecem a estudar essas disciplinas base de qualquer concurso, qualquer área, fiscal, gestão, jurídica, administrativa, controle, talvez não só policial, não vai cair área de administração, mas direito constitucional e administrativo vai cair muito. O João não vai me deixar mentir, com certeza vai cair de rodo direito constitucional, direitos e garantias fundamentais. Então, há um leque bastante amplo, aberto, de carreiras a serem seguidas. Mas, principalmente, além de começar a estudar essas 5, procurar saber pelo menos qual é a macro área que a pessoa tem interesse. É um direcionamento muito importante. Nada impede que lá na frente você mude. Eu sou uma prova disso. Eu já fui para a área jurídica, diplomática, controle, administrativa, e agora estou na de gestão / controle. Então, não há um impedimento. Você pode mudar. Lógico que é bem mais cômodo você mudar quando você já está em algum outro cargo. Por isso que vou ao encontro totalmente ao que João falou de começar por baixo. Todo mundo começou por baixo. Amigos meus que hoje têm grandes cargos começaram como técnico e foram galgando cargos maiores. Isso oferece uma maior segurança, uma maior possibilidade para até mesmo você descobre, às vezes você passa por um concurso da área administrativa, você vê, gosto. Odiei trabalhar na área administrativa e vai mudar para a área fiscal. Isso possibilita você estar dentro de um serviço público que permite essa troca de áreas. Você conhecer o que é que você gosta, o que é que você não gosta, para você conseguir definir. Mas recomendo pensarem com cuidado qual a primeira grande área que cada pessoa tem interesse, que todas elas vão ter concurso. Hoje a gente está numa onda de concurso da área policial, mas amanhã vai ser outra onda. Vão vir outras áreas com maior número de concurso. Quando eu passei no meu primeiro concurso, estava numa onda de concurso de área administrativa, todo final de semana tinha prova, praticamente, principalmente do Poder Executivo. E isso vai voltar, porque a gente percebe dentro do serviço público que está começando a faltar gente. E o home office provou que tem espaço para mais gente. Acho que no home office o servidor público conseguiu mostrar mais uma vez o seu valor. A gente, mesmo no home office, a gente aumentou a nossa qualidade de trabalho, mas está aumentando a quantidade de trabalho. Então, é preciso de mais servidor. Então, precisa ter um direcionamento para entender qual é a área que você quer. Nunca vai deixar de existir a área de concurso para a área fiscal, por exemplo. É a área, é o bolso do poder, né? Como é que o poder executivo vai conseguir exercer suas funções se ele não consegue fazer uma boa gestão fiscal? Quem é que faz essa gestão fiscal não é o presidente do INSS, não, da Receita Federal. Quem exerce essa boa gestão é o servidor público que está lá lotado e vai conseguir angariar fundos para que a administração consiga aplicá-los da melhor maneira possível. Então, sei que estamos num momento de baixa, mas acredito que vai voltar e vamos tentar direcionar os estudos para a área que cada um deseja. Há espaço para todos. Bom, obrigada. Em primeiro lugar, eu queria ler um comentário que o Wallace fez. Ele falou que estava fazendo muita coisa diferente do que vocês falaram e que ele estava se sentindo um pouco perdido, se preparando para concurso, estudando para 2, 3 carreiras ao mesmo tempo. E aí ele agradeceu pelo direcionamento. Acho que isso vale para muita gente. E eu queria abrir para o Vitor, que quer fazer uma pergunta. Vai, Vitor. Boa noite a todos, primeiramente.
Vocês abordaram a importância para quem quer passar em um concurso de direcionar em uma área específica na hora de buscar esse concurso. E essa área vai depender do interesse, da formação e andamento dessa pessoa. Minha dúvida agora é focada no externo, no retorno. A chapa da CIA, como bem falou o João Guilherme, tem como proposta a elaboração de uma PL. Francisco pode explicar ela melhor, que restringe cargos, concursos ligados à especialidade de políticas públicas para pessoas formadas dentro do campo de públicas. Campo de públicas em geral, não só GPP. Vocês acham importante, do ponto de vista do retorno para a sociedade, que o concursado que vai assumir a posição pretendida tenha especialidade, seja formado na área em que vai atuar? E de sim, por que é importante? No que isso vai impactar no retorno, nas políticas públicas e na atuação desses servidores? Eu acho que o João Guilherme pode começar, porque ele é nosso colega de GPP. Ele pode falar um pouco mais sobre o que ele acha da PL, o que ele acha disso. Boa noite, Vitor. Só sobre a PL em específico. Eu acho que a grande vantagem do serviço público é você conseguir angariar pessoas de diversas formações passando para o mesmo cargo. Você consegue passar num concurso de analista jurídico da área administrativa, quando não há um pré-requisito de área administrativa, vai passar gente da física, da história, do direito, de enfermagem. Quando eu estava estudando para a área diplomática, hoje eu tenho um colega que é diplomata, que ele é físico, ele fez física na Paraíba e atingiu o grau de doutorado na Universidade de Cambridge, em física. E ele largou tudo e foi fazer o concurso da área de diplomacia, e hoje ele está com um grande sucesso no Itamaraty. Por quê? Quantos diplomatas têm essa área de física no currículo? Pouquíssimos. Talvez ele mais um. Então, ele angaria muito valor ao Itamaraty ao trazer essa formação dele. Ele pode debater com maior autoridade com acordos nucleares. Então, eu acho que o sentido, às vezes, no sentido, me parece que é ampliar o número de carreiras que possibilitam um maior número de bacharéis concorrerem. Lógico que isso é uma mão de via dupla, né? É uma via de mão dupla. Tipo, se a gente vai colocar como cargo de especialista em políticas públicas e gestor governamental, que é o EPGG, como gestor público específico, eu concordo que poderia ter essa relevância desde que a área de administração, a área de direito, continuasse fechando esses concursos, impedindo que outros bacharéis consigam concorrer. Não me parece que um bacharel em direito, por exemplo, não vai conseguir fazer uma boa atuação na área de gestão. É possível, sim. Inclusive, essa dupla formação dele, essa duplo conhecimento, angaria muito. Então, eu acho que me parece que você conseguir ampliar o leque de pessoas que possam prestar um concurso enriquece esse cargo. Se você deixa tudo muito fechado para um único curso de formação, você não enriquece, todos vão ter a mesma formação. Eu sinto muito isso no direito. Parece que os bacharéis em direito só falam de direito, só sabem falar em direito. Eles não conhecem gestão pública, não conhecem administração, não conhecem contabilidade. O João, ele aqui é uma exceção à regra, pois ele tem conhecimento na área de finanças públicas. E isso na área do direito, ele é raro. Muitas vezes a pessoa tem um conhecimento na área de finanças públicas, quem é do direito, mas do direito financeiro e direito tributário. Ele não conhece muita contabilidade, ele não conhece muita administração financeira orçamentária. Então, para enriquecer o serviço público, eu acho que é bem importante você ampliar o leque de pessoas que possam concorrer a um certo cargo em disputa.
Bom, muito boa colocação aí, João, sua. E, Vitor, te falar uma coisa, cara, essa sua pergunta, você pegou porque essa pergunta é uma pergunta dificílima, cara, dificílima, assim, é uma coisa que eu já ouço há tempos, assim, profissionais de algumas áreas reclamando que o concurso deveria ser especificamente para aquela área, não poderia ter abertura. Outros já discutindo essa questão que o João falou de você ter essa heterogeneidade de experiências para agregar. Então, realmente é uma pergunta muito difícil nesse aspecto, que envolve uma questão muito debatida aí e que tem várias opiniões contrárias e relevantes, assim, e interessantes, né, nos dois sentidos. O que eu posso falar é sobre a minha perspectiva sobre isso, sabe? Porque eu sei que existem para os dois lados opiniões, como eu falei, muito interessantes e pertinentes. Agora, eu acredito da seguinte forma, eu acho que tem como equacionar isso aí. Eu acredito que há cargos que realmente eles necessitam de uma uma delimitação para determinadas formações e para outros cargos já é necessário uma certa abertura para que haja essa confluência aí de ideias, né? De agregar mais experiências. Assim. Vou te dar um exemplo, um exemplo básico assim. Você pega, por exemplo, um cargo de um magistrado, por exemplo, de um juiz, né? E aí você pega e abre assim, ó, qualquer área de formação para o magistrado. A gente vai ter dificuldades. A gente vai ter bastante dificuldades. Eu fui da área jurídica, especificamente, eu já assessorei juiz, já fui assessor de juiz, e realmente, se você pegar pessoas com outras formações, elas vão ter muita dificuldade, porque o conhecimento ele é muito direcionado, ele é muito específico, né? Agora, para a área de vocês aí, eu já ouvi alunos meus reclamando isso, falando que alunos meus já concursados que chegavam para mim e falavam, olha, João Alexandre, eu estou no órgão e a minha carreira é especificamente de administração, e aí vem pessoas de outras áreas e às vezes ficam perdidas em relação a determinados protocolos mínimos da carreira e tal, questões teóricas básicas a pessoa não conhece e reclamando que achando que a pessoa vai aprender na prática, e nem tudo se aprende realmente só na prática, né? Tem que ter essa conjugação dos dois, né, dos dois conhecimentos, teórico e prático. Então, é uma reclamação que eu via de alguns alunos meus que eram dessa área de administração e reclamavam nesse sentido. Agora, dentro de todas essas ideias que eu fui coletando, aí a minha percepção, né? A percepção que eu tenho é que algumas carreiras, mesmo na área de administrativa, elas deveriam realmente ser delimitadas. Eu penso dessa forma, algumas carreiras. Como, por exemplo, essa área de gestor, né? Porque, realmente, o concurso, aí eu tenho que falar sobre o concurso. O concurso, eu sou um fã do concurso, sou um defensor, mas ele tem também os seus problemas. Qual é o problema do concurso? É que, às vezes, a pessoa vai se especializar em fazer prova, em gabaritar prova, e às vezes vai chegar lá no cargo público e não vai ter muito a ver com o que ele sabe fazer. Então, nem sempre o concurso ele vai pegar o profissional pronto, apesar de ser o cara que vai passar ali nas cabeças, tá? O cara muito inteligente, o cara muito preparado, que estudou muito, mas não necessariamente ele vai estar pronto para aquele cargo justamente por isso. Por exemplo, às vezes você vai ter um cara, um biólogo, né? Que se ele estudar pra caramba, ele vai passar naquele concurso, se ele pegar o macete, porque tem muito macete para passar no concurso, se ele pegar aqueles macetes, ele vai passar, e aí quando ele chegar lá, ele vai ter que correr atrás dessa parte, dessa base teórica que ele não tem. Então, isso aí vai ser um certo déficit para o concurso público. Eu vou te dar um exemplo do meu cargo. O meu cargo, ele cobrou muito da minha disciplina, que era de direito constitucional avançado, assim. E quando eu entrei, no primeiro dia de trabalho meu, olha só como é que são as coisas, não tinha curso de formação, não tinha nada.
no primeiro curso, no primeiro dia de trabalho meu, eu recebi um parecer, eu recebi uma demanda, que era um parecer sobre um projeto de lei que envolvia altos estudos constitucionais. E na hora que eu peguei, eu fiz em uma tarde. Mas na hora eu fiquei imaginando, pô, se fosse uma pessoa que não tivesse toda essa bagagem que eu tenho, né? Já tinha mais de 15 anos de sala de aula, né? Já tinha várias pós-graduações e tal. Então, eu tinha uma bagagem boa já para fazer aquilo. Mas eu fiquei pensando, se fosse uma pessoa que realmente... Como é que ele iria fazer isso aqui? Eu fiquei pensando, sabe? Então, eu imagino que isso, para a área de vocês, aconteça da mesma forma. Então, eu acredito que uma equipe multidisciplinar deveria fazer o quê? Um mapeamento das carreiras e perceber, fazer audiências. É sempre importante esse debate que a gente está conversando. Eu sou muito favorável ao conhecimento dialético. Eu acho que não existe ambiente melhor para você desenvolver suas ideias do que o ambiente da contradição, do debate, né? A pessoa que tem aquela velha opinião formada sobre tudo, ela para no tempo, né? Já diria aí Raul Seixas e Paulo Coelho, né? Então, eu acredito nesse ambiente. Então, eu acho que vocês têm que pegar pessoas da área de vocês, não só pessoas da área de vocês, mas pessoas de outras áreas que estão nessas carreiras, fazer uma audiência, um debate, e a partir daí elaborar projetos para delimitar as áreas que devem ser só dessa área de políticas públicas e as áreas que podem ter maior abertura. Até porque isso é importante para vocês, até para também, às vezes você acha que você vai ter uma vantagem em se fechar para a área de vocês, mas acaba que você pode ter algumas desvantagens também. Que, por exemplo, às vezes você quer fazer, como o João falou aí, está em voga o concurso da área policial. Aí você quer fazer um concurso para a área policial. É interessante que seja todas as áreas de formação para você também poder ingressar. Às vezes você quer entrar num cargo que não necessariamente é muito da sua área de políticas públicas, mas você estudou várias disciplinas na faculdade que também envolvem aquele conhecimento, estudou um pouco de contabilidade, estudou um pouco de auditoria e tal, e aí você tem interesse de ir para aquela área. Aí já a pessoa se fecha só para a área de contador, por exemplo, aí você vai ficar meio frustrado também. Então, tudo é o equilíbrio, né? Você tem que equacionar e principalmente conhecer primeiro para depois tomar alguma decisão. E aí eu já me deixo de antemão, eu gostei muito do debate e achei muito legal você ter sido convidado, e em razão disso já me prontifico para ajudá-los, porque a minha área é justamente essa, a elaboração. Eu também elaboro projetos de leis, né? Trabalho com isso, então posso ajudá-los em relação a isso, tá? Mas de antemão eu já digo, toda norma que for criada é preciso um debate anterior a isso, é preciso a participação de segmentos que sejam importantes para a definição, né, dessas áreas de atuação, e principalmente áreas afins às de vocês, né, áreas que trabalham juntas ali, que vocês, mesmo na faculdade, vocês encontram com pessoas dessas áreas, né, conversar com essas pessoas. Até porque, pessoal, isso é importante também para o serviço público. Vocês têm que saber isso, que vocês, mesmo não estando no serviço público, no momento, que não está no momento, mesmo assim, você tem voz ativa. Nós temos vários mecanismos jurídicos de participação popular. Então, se vocês têm interesse, por exemplo, em fechar determinadas áreas, ou delimitar determinadas áreas, melhor dizendo, para a carreira de vocês, vocês têm como provocar os órgãos por meio de audiências públicas para conversar sobre o assunto, expor as ideias de vocês, conhecer melhor sobre as atribuições do cargo, né? Então, tudo isso aí já tem disponível mecanismos de atuação para as pessoas da sociedade civil para trabalharem nessa área, e aí vocês têm que aproveitar junto com essa parceria, enquanto vocês estão na faculdade, fazer uma parceria também com a Universidade de Brasília, que aí vocês têm um acesso mais fácil aos órgãos públicos para trabalhar a respeito desses temas aí. Mas lembre-se, então, só resumindo aqui, um desfecho sobre a minha percepção sobre esse assunto, tá, Vitor? Qualquer decisão que vocês forem tomar é dentro de um ambiente de muito estudo, muito debate, pegar as atribuições do cargo, estudar bastante, e aí você percebe, esse cargo aqui, realmente, esse aqui vai ter uma deficiência se outras pessoas de outras áreas ingressarem.
aqui se precisa de um profissional pronto, nessa área aqui, por exemplo, precisa de um profissional pronto. Então, não vai dar tempo do cara que chega da área de química, por exemplo, para ele ainda procurar, estudar para exercer o cargo. Então, isso é importante. E não só para vocês, para a carreira de vocês, mas para o serviço público. Então, tem que conjugar esse binômio aí, ó, o interesse de vocês, da carreira de vocês, e interesse também do serviço público, que quando a gente fala em serviço público, a gente fala em sociedade, né? É o interesse público, que é um dos princípios basilares aí da organização e da prestação de serviços públicos. Tá certo? Certo, perfeito. Muito bom, muito elucidativo. Os dois Joãos falaram. Em relação à PL, eu não sou dentro da chapa que estou mais engajado nisso. O Francisco está mais engajado, mas a nossa intenção é mesmo proporcionar maior alcance para a GPP, trazer mais visibilidade e buscar o crescimento de GPP, mas é claro que isso vai ser feito com muito estudo, com muito debate, pode ser feito audiências públicas em geral, mas essa é a nossa intenção. Mas é realmente uma pergunta difícil, mas gostei muito da resposta. Bom, eu sei que o tempo já está, assim, passando da hora, mas eu só queria fazer essas duas perguntas, que são um pouco complicadas, mas se vocês conseguirem resumir para a gente fechar. Uma é do Francisco, que ele perguntou qual seria a relevância da regulamentação nacional dos concursos públicos, a exemplo do que o DF fez, por exemplo. E o Éder perguntou sobre a realocação dentro do serviço público, se existem regras padronizadas, como é que funciona. Essa bomba aí para vocês. Quer responder, João? Posso responder. Parece que regulamentar os concursos públicos é essencial, porque hoje é uma verdadeira bagunça. Sai edital com margem de prova para daqui a poucos dias, com valores, muitas vezes, de cobrança desproporcional ao cargo e ao salário que vai ser ofertado. Então, me parece que regulamentar os concursos públicos, ele é essencial, principalmente porque até o DF já fez, né? Me parece ser um norte bem interessante a ser seguido pela União para fazer também essas regulamentações. É uma indústria, né? O concurso público é uma indústria, e então o concurseiro, ele é a parte claramente muito mais fraca. Então precisa ter uma regulamentação, senão fica essa bagunça que a gente vê em alguns concursos, principalmente em bancas menores. Mas nada impede que grandes bancas também desrespeitem bastante a situação do postulante ao cargo público. Sobre a pergunta do Éder, né, foi a realocação dentro do serviço público, eu sei que no judiciário, quando você passa em um estado e você quer ir para outro, há uma certa lista de remoção, mas você também consegue fazer uma permuta com algum outro servidor de que esteja nesse outro estado que você tem interesse. Por exemplo, estou no DF, quero me mudar para Pernambuco, e tem alguém que está lá em Pernambuco que quer vir para o DF, eu consigo fazer essa permuta com esse suposto outro colega servidor. Dentro do executivo há algumas regras também de permuta, mas para mudar de área dentro de um ministério, que foi o meu caso, não sei se foi esse ponto que ele quis falar também, é bem mais simples. Se você tiver a anuência da sua chefia imediata e você conseguir a vaga numa outra área que você tenha interesse, não há grandes impedimentos, pelo menos no Ministério da Agricultura, dando uma resposta bem concisa pelo andar do tempo já. Bom, e para finalizar, então, subscrevo as palavras do João. O João já tem experiência aí nessa área, já é servidor público, então ele conhece bem essa realidade aí. Quanto à pergunta da realocação, né, só confirmando basicamente o que ele disse, não existe um dos problemas não ter uma regulamentação específica sobre
realocação de servidores, acaba sendo uma coisa mesmo de competência do gestor, né? O olhar do gestor, aproveitando vocês aí, ó, é uma das áreas que vocês vão atuar, que é gestão de pessoas. Então, é até difícil regulamentar, porque mexer com material humano é uma coisa tão abstrata, assim, e envolve tantas coordenadas diferentes que seria difícil regulamentar isso, né? A questão do interesse do servidor de estar naquele local, habilidades para ele. Então, isso é uma das coisas que cabe justamente a vocês, de encontrar, né, o melhor lugar da equipe para aquele profissional ali, né, no melhor lugar. Mas a vantagem do serviço público é justamente a macroestrutura, né? Geralmente são muitos órgãos, então, dentro de um mesmo poder, e aí tem essa possibilidade de fazer essa realocação aí. E quanto à mudança de estados, né, dentro da federação, tem que se frisar aí que primeiro você precisa passar num concurso da área federal. Se você passar na área federal, aí tem essa possibilidade de mobilidade dentro das esferas da federação. E geralmente isso aí é feito por meio de que se chama de concurso de remoção, mas não é bem um concurso. Na realidade, o que se leva em consideração, basicamente, é o tempo de carreira da pessoa e não ter tido determinadas punições ou não estar respondendo a processo administrativo, mas a base mesmo é o tempo de carreira. Quanto maior o tempo de carreira, maior é a chance de você ser transferido, né, para o local que você quer, né, que a gente chama tecnicamente de remoção, né? Mas a base é essa. E quanto à pergunta do Francisco, pergunta bastante pertinente e muito interessante, que também deve ser uma das lutas aí dentro da carreira de vocês, lutar também para essa regulamentação dos concursos públicos, porque isso é importante para todos, né? Para todos nós, para todos vocês, todos nós. A coisa hoje ela é tão desregulada, né? O Francisco falou em regulação. Hoje ela é tão desregulada que eu já me deparei com situações assim absurdas de alunos meus. Só para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo, que eu sei que, Paulo, você está com o tempo aí já exíguo, mas só um exemplo, dois exemplos de alunos que eu tive em relação ao concurso, assim, situações que a gente chama nos direitos teratológicos, monstruosas, assim. Uma garota pega e me manda um e-mail, porque eu mantenho contato com meus alunos, depois que a gente termina os cursos e tal, eu deixo a gente mantém algum contato. Aí uma pessoa me manda um e-mail, professor, minha situação é a seguinte, fui fazer uma prova de concurso e estava com a minha habilitação. Eu fui com a minha habilitação. E estava escrito lá no edital que a habilitação era prova de identidade, servia como identidade. Eu levei. Quando eu fui entrando para fazer a prova, o fiscal olhou minha habilitação e estava vencida. E aí ele disse, você não vai poder fazer a prova. E ela estava estudando para esse concurso há mais de 2 anos. E aí ela pergunta para mim, ele poderia ter feito isso? Olha a pergunta que ela me faz. Ela perdeu o concurso, que ela disse que era o concurso eu perdi o concurso da minha vida por causa de uma habilitação vencida. Qualquer pessoa que for analisar esse caso de forma bem assim, sem conhecimento mesmo jurídico, de forma vulgar, vai ver que foi desarrazoada a atuação do fiscal de prova. Por quê? Porque, veja, se você tem uma habilitação que ela está vencida, aquele vencimento ali da habilitação é para identificar que você é você ou venceu a sua habilitação para dirigir, né? É óbvio que é para dirigir. Não tem como vencer a sua identificação. Não vê, você é você sempre, né? Só que ele fez essa interpretação, é isso que eu expliquei para ela. Ele fez essa interpretação na hora, justamente por isso, porque não tem uma regulamentação para especificar, olha, independentemente da habilitação estar vencida ou não e tal, serve como documento de identificação e tal, dá margem para essas coisas, sabe? Para esse tipo de interpretação. Então, ele teve o poder na hora, por falta de regulamentação, de tirar ela de sala de aula e impedir que ela fizesse o concurso. Aí, o máximo que a gente conseguiria judicialmente depois era uma indenização por dano moral e tal, né? Que não resolveria o problema dela. Uma outra situação foi comigo, inclusive. Eu disse que era de um aluno, mas a outra situação tem várias situações, mas essa que eu quero comentar agora foi comigo.
que eu fui fazer um concurso em Santa Catarina de cartório, esse concurso que eu estava fazendo de cartório, e a gente recebe um cartão de inscrição, fica salvo lá na página da banca, um cartão de inscrição. E aquele cartão de inscrição, para quem já fez concurso aí, sabe que serve para identificar a sala que você vai fazer, o colégio que você vai fazer a sua prova e tal. Mas ninguém imprime aquilo, você decora aquilo ali e vai para a escola, né? Ninguém imprime aquilo ali. E nunca se exigiu isso em prova nenhuma que eu fui fazer, né? Eu já fui aprovado em mais de 15 concursos públicos, por exemplo, e nunca tinha pedido isso na minha vida. E aí eu chego lá para fazer a prova e o pessoal falou, cadê o cartão de identificação? Eu falei, não trouxe cartão nenhum, estou com minha identidade aqui e tal. Não, mas é preciso cartão de identificação e tal. E tiraram um monte de gente do concurso. Assim, tinha uma fila imensa de gente que foi eliminada do concurso por causa de um cartão de identificação. Então, por essas e outras, é necessário realmente uma regulamentação, mas puxando a sardinha aqui para o nosso lado do DF, que inclusive eu sou consultor legislativo da Câmara aqui do DF, a Câmara Legislativa do DF tem uma lei que é uma referência nacional, como o Francisco já falou, e ela está cada vez mais detalhada, mas ainda precisa de aperfeiçoamento. E como que vão chegar esses aperfeiçoamentos? De acordo com a demanda social. A sociedade chega, conta esses casos que acontecem e a gente vai aperfeiçoando a lei. Assim é que funciona. Certo? Bom, muito obrigada pelas respostas, por terem respondido de forma concisa. Enfim, foi uma honra tê-los aqui hoje. A gente agradece muito em nome do Centro Acadêmico. Eu espero que todo mundo tenha achado tão proveitoso quanto eu. E, bom, espero todo mundo amanhã para o encerramento do aniversário do K-pop, do curso, aliás. E, bom, é isso. Até amanhã. E obrigada, João, Guilherme e João Alexandre. Obrigado.